A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Para você que não me conhece, eu sou o vosso irmão em Cristo, Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. E desde já eu quero estar pedindo a você para estar deixando aí o seu like. E você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e também ative o sininho das notificações para estar recebendo uma nova notificação sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. Lembrando que tudo isso é gratuito, você não paga nada por isso. Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho da audiência de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de uma forma toda especial, a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Vamos para o nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou estar aqui trazendo um conteúdo muito importante. O conteúdo é o seguinte: os versículos da Bíblia Sagrada mais preferidos pelos falsos profetas. Os versículos da Bíblia que os falsos profetas mais gostam, que eles sempre estão pregando, né? Nas igrejas, entendeu? Nas praças, estão sempre pregando, os versículos que eles mais gostam, nas concentrações, aí, por aí, né? Nas ruas, né? As concentrações, entendeu? E vamos aqui para esses versículos. Primeiro, eu vou estar aqui mostrando o versículo que é muito bem conhecido, Malaquias 3, e o versículo do 8 até o 11, que diz assim, olha só o versículo que eles gostam, diz assim: roubará o homem a Deus? Ponto de interrogação. Todavia vós me roubais. E dizei, em que te roubamos? Ponto de interrogação. Nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldições sois amaldiçoados. Porque me roubais a mim, vós e toda a nação? Aí diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, e se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abundância, e por causa de vós repreenderei o devorador. Então aqui, irmãos, esse versículo aqui eles adoram citar esses versículos. E aqui, nos primeiros aqui, no caso, o 8 e o 9, né? Eles sempre gostam de citar esses versículos. Eles sempre gostam de citar. Agora, por que eles citam? Por causa que eles já dizem assim, que se você não ser dizimista, você não devolver o dízimo, você está roubando de Deus. Aí interessante que eles dizem, mas o dízimo não é obrigatório, você não é obrigado a devolver o dízimo. Mas só, irmãos, que veja bem, quando a pessoa abre a boca e diz, você que não é dizimista é um ladrão.
a pessoa já está ali o quê? Sendo obrigada. Na verdade, está havendo como é que diz? Uma obrigação, uma cobrança psicológica, espiritual também. Quer dizer, eles dizem, não, você não é obrigado, você dá se você querer. O dinheiro é seu. Mas só que quando o cabra chega com uma pregação dessa, automaticamente ele está dizendo, ó, você é obrigado de dar o dízimo. Você tem que devolver o dízimo, porque se você está roubando de Deus e ladrão não entra no reino do céu. Pronto. Aí, a pessoa que é incauto, que não tem entendimento, vai nessa aí, cai nessa. É simples assim. É por isso, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Aí, quando nós vamos ver, esse dízimo de Malaquias está falando, não é para nós nos dias de hoje. Isso aí é no tempo da lei, né? Isso aí é lá para os judeus, naquela época. Então, para você ver como é que é a diferença. E esse dízimo aqui que fala, não é nem esse dízimo de dinheiro. Aqui não está falando dinheiro, entendeu? Era de alimento naquela época esse dízimo. E era dado de ano em ano. Não era uma vez por mês, ou semanal, ou quinzenal, não. Era uma vez por ano. Entendeu? Então aí por aí você vê, mas muitas pessoas ficam enganadas com isso. Os falsos profetas, eles gostam de enganar as pessoas. Não que eu sou contra o dízimo, porque é um exemplo. Às vezes você está numa igreja séria, né? Uma igreja que verdadeiramente aplica o dinheiro do dízimo na obra de Deus e também em favor de ajudar os necessitados. É uma coisa boa você ser dizimista, você dizimar. É muito bom demais, muito importante. Entendeu? Eu mesmo, como eu sempre falo, eu não sou pessoa avarento. Num período aqui de tempo eu não estou sendo dizimista, mas estou sempre dando oferta, porque Deus sabe, né? Que chega um momento que a gente passa por situação difícil, que não tem como, né? A pessoa dizimar. Deus sabe, né? Eu não vou estar aqui expondo minha vida financeira. Mas é assim que funcionam as coisas. Outro versículo também que eles adoram. Olha só. Outro versículo aqui que eles adoram é Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o versículo 5 até o 10. Ah, eles adoram isso aqui. Aqui fala da história de Ananias e Safira. Entendeu? Então fala aqui da história de Ananias e Safira. Que o que acontece? Eles venderam a fazenda, uma fazenda, e aí o que acontece? Reteram parte do valor daquela fazenda. Reteram. E o que acontece? Eles chegaram e apresentaram ali, aos pés dos apóstolos, só o valor daquele dinheiro. Só o valor, a metade do valor, né? A metade, melhor dizendo. E o que acontece? O Espírito Santo imediatamente revelou a Pedro a situação que aquele casal estava. Aí o que acontece? Pedro falou: ó, Ananias, tu mentiste e foi para Deus e não aos homens. E a Bíblia fala que automaticamente ele caiu. E ali chegaram as pessoas ali, jovens, e levaram ele para ser sepultado e sepultaram. Aí depois, mais tarde, no espaço de mais ou menos 3 horas, aí o que acontece? Safira chega, aí Pedro vai e faz a pergunta para Safira: vendeste aquela herdade por tal preço? E aí ela disse: sim, foi por tal preço. Aí ele vai e fala: por que consentiste com o teu marido para fazer isso? Aí falou: pois é, eis aí os jovens à porta que sepultaram o teu marido.
eles também irá te levar para sepultar. Imediatamente aquela mulher caiu morta. Olha, irmãos, essa palavra fala. Só que nesse mesmo texto, Pedro fala: ó, Ananias, se você guardasse o teu dinheiro, não ficaria para ti? Quer dizer, não precisava ele mentir, né? Porque ali os apóstolos, muitos ali, os discípulos, melhor dizendo, muitos discípulos, ali pegava dinheiro ali das propriedades que eles vendiam, algum patrimônio, alguma fazenda que eles vendiam, e aí pegava todo o dinheiro e depositava nos pés dos apóstolos. E o que acontece? Aquele dinheiro era dividido para toda a irmandade que estivesse passando por necessidade. E aí Ananias inventou de fazer a mesma coisa, mas Safira, mas só que mentindo, com mentira. Aí hoje tem umas pessoas que pegam esse versículo e diz, eu já vi, irmãos, por incrível que pareça, um cabra ter a coragem de dizer que Deus está me dizendo que você tem que ofertar assunto. O cabra estava numa live no YouTube, e dizendo, você tem que ofertar, você tem que dar oferta, porque cuidado, porque Ananias mais Safira morreu, Deus pode pesar a mão sobre você também. Imagina aí, uma tortura psicológica, irmão. Isso é uma tortura psicológica, torturando mesmo, obrigando a pessoa. É como se colocasse uma arma de fogo na cabeça da pessoa e dissesse, passa todo o dinheiro aí, passa. Irmão, só Deus na causa. E o cabra teve a coragem de usar esse texto, de dizer, colocar o exemplo de Ananias mais Safira. Que não tem nada a ver o problema de Ananias mais Safira, não é porque eles não deu o dinheiro todo da fazenda. O problema foi que eles mentiu. O pecado de Ananias mais Safira foi esse, foi a mentira. Foi a mentira. A Bíblia não fala que foi porque eles deu só a metade do dinheiro. Não. É por causa que eles mentiu. Eles dizendo que era todo aquele dinheiro mentindo. Entendeu? Aí tem outros que dizem assim, se você que é empresário, você que é isso, que é aquilo, você tem que dar o dízimo, se você não der o dízimo, você está roubando de Deus. Você tem que dar tanto, se você ganhar, vamos dizer assim, 1 milhão por mês, você tem que dar, no caso é o quê? 100 mil, acho que é isso mesmo, né? 100 mil, acho que é mais ou menos isso aí, né? Tem que dar os 10%. Irmão, não é assim não, irmão. Não é assim, isso é mentira. Aí outro versículo também que os falsos profetas adoram também, eles gostam desse versículo. Aqui, Mateus 23 e o versículo de número 18. Que diz assim, aquele que jurar pelo altar, isso tu nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse te é devedor. Aí, irmãos, um tal aí de um agenotruque, você está entendendo o que eu estou falando, né? Agenotruque. É o nome mais certo para dar para ele, é esse nome aí, né? Mas você sabe, né? O sobrenome dele verdadeiro é outro. Mas aí eu coloquei o truque, porque ao invés do D, o T é mais forte para ele aí. É mais combinável para ele, combina mais. Aí o agenotruque teve a coragem de dizer bem assim, colocou lá num programa de televisão que ele tinha num canal, bem assim. E Jesus falou, assunto, e disse-lhe Jesus, aquele que jurar pelo altar, isso não é nada, mas aquele que jurar pela oferta que está no altar ficará devedor. Querendo dizer que a oferta é maior do que o altar, que a oferta tem mais valor do que o altar.
Só que o mentiroso, o falso profeta, esqueceu de dizer, na verdade ele não esqueceu. Ele fez isso de propósito. Que quem falou isso não foi Jesus. Jesus estava se referindo ali os hipócritas daquela época, né? Os hipócritas daquela época, os fariseus, que falava isso. Eles é quem dizia isso. Dizer, não, se você jurar pelo altar, não é nada, você não vai ficar devedor. Mas se você jurar pela oferta que é depositada no altar, aí sim você fica devedor. Eles diziam isso. Por quê? Os fariseus naquela época, os hipócritas, eles diziam que a oferta no altar tinha mais valor do que o próprio altar. E Jesus combateu isso. Jesus falou claramente. Você vê, se você pegar todo esse capítulo aí, você lê a partir desse, né? Desse capítulo, desse versículo 18, por exemplo, a seguir, você vai ver que ali é Jesus Cristo falando claramente. Parece que, deixa eu ver, do 18, do 16, mais ou menos isso, né? Do 16 até o 18, né? E aí, mais para frente, você vai ver que Jesus ali está condenando essa doutrina maldita do fariseu, dos fariseus daquela época. E aí o agenotruque chega e diz que foi Jesus que falou. Quer dizer, incentivando as pessoas a ofertar, dizer, não, você, como é que diz? Que oferta na obra de Deus, a oferta tem muito valor, a oferta vale mais do que o próprio altar. E aí diz assim, aí com você ofertando, Deus vai te abençoar. Irmão, é por isso. Só Deus na causa, né? É muito falso profeta demais, viu? O Brasil, cheio de falso profeta, é um celeiro de falso profeta, viu? Aí, tem aqui também outro versículo que eles gostam. Aqui, Gênesis 14. Gênesis 14 e o versículo 20. Aí diz assim, aqui na parte B desse versículo, Gênesis 14, versículo 20, na parte B, diz assim: E deu-lhes o dízimo de tudo. Ó, imagina aí, deu o dízimo de tudo. Aí quem deu esse dízimo? Abraão. Aí eles pegam essa passagem para dizer, tá vendo como Abraão deu dízimo, você também tem que dar. Só que esse dízimo que Abraão deu foi um dízimo de livre e espontânea vontade. Ele foi vencedor numa batalha que ele empreendeu ali numa batalha, e nessa batalha ele foi vencedor e trouxe os despojos daquela batalha, e o que acontece? Ele deu o dízimo daqueles despojos. E aquele dízimo não foi nem dízimo da lei, não foi uma obrigação daquela época, foi um livre e espontânea vontade do coração dele mesmo. Aí hoje os falsos profetas pegam esse versículo para dizer, tá vendo? Para você ser abençoado, para você ser próspero, você tem que fazer como Abraão. Você tem que dar o dízimo. Tá vendo aí, irmãos? É por isso que a gente tem que ter cuidado. E muitos não enxergam isso aí. Muitos estão cegos espiritualmente. Tem outro aqui também. Deixa eu ver aqui. Aqui, bem eu vi que estava faltando mais um. Aqui também eles gostam desse versículo, desses versículos também, ó. Segundo a Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 9 e o versículo 10, que diz assim: Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da
vossa justiça. Olha só. Aí eles pegam esse versículo e dizem, está vendo? Você tem que semear na obra de Deus, porque eu estou pregando a palavra, eu estou semeando a palavra, e aí você vai ter que me abençoar, né? Você vai ter que me abençoar, você vai ter que ajudar nessa obra, porque Deus vai te recompensar. É assim que eles fazem. Aí muitos, eu estou falando aqui de falso profeta, irmão, falso profeta. Aí o falso profeta só embolsando dinheiro. É comprando fazenda, é comprando gado, é comprando cavalo de raça para ele. Ostentando com dinheiro de dízimo e de oferta dos irmãos. Votos, propósitos. É isso aí. Os irmãos fazem lá os votos deles, os propósitos. Aí dá o dízimo, oferta e ali, ó. E o lobo, o devorador, só ostentando. Com patrimônio caríssimos, comprando imóveis caros. E é isso aí. Carro de última geração. Mas aí muitas pessoas ficam cegas. E muitas das vezes ainda diz assim, não, porque ele é pastor, ele tem que viver do bom e do melhor mesmo. Rapaz, o pastor tá lá na casa de luxo, mansão, e aí muitas das vezes tu tá morando em casa de aluguel, rapaz. Tu tá morando em casa de aluguel, quer dizer, o teu pastor tem que viver do bom e do melhor, e aí tu tem que ficar morando numa casa muitas das vezes que não é nem casa própria. Meu irmão, é as controvérsias, mas aí a gente fala uma coisa dessa, aí muitos acham que a gente tá, como é que diz, com fofoca na internet, tá com intriga, tá com isso, com aquilo. Aqui tem outros versículos também. Tem outro aqui também, que eu vou... Alô, prefeito. Deixa eu ver aqui. Eu não estou encontrando ele. Rapaz, é um negócio sério. Aqui, Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Tinha mais um aqui, irmãos. Muitos versículos só os profetas gostam, viu? Gênesis, capítulo 26, e o versículo 12 e 13. Olha o que diz aqui. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, com medida, porque sem medida, melhor dizendo. Aqui. Deixa eu ler de novo aqui, irmãos. Variou aqui. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, só, sem medidas, porque foi muito. Porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Olha, irmãos, aqui, né? Aqui essa palavra, né? Enriqueceu-se o homem, ficou riquíssimo. Tem versões bíblicas que falam assim, né? Aqui nessa versão tá assim, né? Tá dessa forma, né? Mas em outras versões é assim, né? Em vez de falar engrandeceu, fala enriqueceu, entendeu? Diferente. Mas está valendo. Aqui, irmãos, eles pegam esses versículos também, entendeu? E aí diz assim, tá vendo?
Eles pegam esse versículo e dizem, está vendo? Ah, assim como Isaac semeou e colheu em abundância, se você semear nessa obra, você também vai colher em abundância. É assim que os profetas pregam. Deus vai te prosperar. Mentira, irmão. Primeiro lugar, aqui a Bíblia está falando claramente, essa semente que Isaac semeou foi numa terra, ele plantou, foi uma plantação. Entendeu? Foi uma plantação. É a mesma coisa de você comprar uma terra ou arrendar uma terra, e aí você vai e planta milho, ou feijão, ou qualquer outro tipo de planta. E aí o que acontece? Aquela plantação, você vai prosperar através daquela plantação. Você vai ser bem sucedido. Foi o que aconteceu com Isaac. Isaac, naquela época, as pessoas viviam da agricultura. Semeava, e foi isso que aconteceu com Isaac. Isaac chegou ali naquela terra e semeou, começou a plantar ali, trabalhar ali naquela terra como agricultor. E o que acontece? Ele prosperou, ele foi bem sucedido. Aqui não está falando de dinheiro, de semear em obra de Deus, para isso, para aquilo, para ficar rico. Aí os falsos profetas pegam esses versículos aqui para dizer, tá vendo? Semeia nessa obra, semeia. Irmão, primeiro que dinheiro não é semente. Se você pega dinheiro e aplica em alguma coisa e dizer que está semeando, você pode dizer que é um investimento, mas uma coisa é certa. Vou dizer uma coisa, uma real para você. Se você é dizimista e você acha que Deus é obrigado a te prosperar por causa disso, pode tirar o cavalinho da chuva. Se você é ofertante na obra de Deus e acha que por causa disso Deus é obrigado a te prosperar, você ficar rico, ter condições de comprar do bom e do melhor, comprar carro do ano, se você está pensando isso, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque não é assim que funciona. Deus, ele não faz barganha com ninguém. Entendeu? Já começa por aí. Mas os falsos profetas colocam na sua mente isso. Não, se você ofertar na obra de Deus, Deus é obrigado a te abençoar. E como tem muitos deles aí que até incentivam a pessoa a cobrar de Deus. Irmão, eu fico pensando, onde é que está a mente dessas pessoas que têm a coragem de incentivar os seus fiéis a cobrar de Deus? É muita coragem, né? Um cabra desse, eu acho que tem coragem de mamar em onça mesmo, viu? Aí foi que nem o Ciro Gomes falou que tinha coragem de mamar em onça, né? Acho que quem tem coragem de mamar de onça é uns cabras desse aí, que incentiva as pessoas a cobrar de Deus, né? É complicado, viu? É complicado. Pois é, meus amados irmãos, está aí os versículos que os falsos profetas mais gostam, os versículos da Bíblia mais preferidos dos falsos profetas. E tem muitos, eu selecionei só esses aí, mas tem vários. E é por isso que nós temos que ficar de olho aberto para não ser enganado por eles. Amém? Deus abençoe a todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas verdadeiramente não venham a ser enganadas pelos falsos profetas, venham se conscientizar do verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço para cada um. A paz do Senhor Jesus e beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Já fui.